12. Depois da mensagem estaremos entoando aí no 381, amor fraternal. Depois da mensagem, Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Na versão que tem aqui em minhas mãos, diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amados, lendo os versículos anteriores, percebemos que a preocupação do autor sagrado era motivar os seus leitores crentes, do passado e também do presente, a viverem como verdadeiros herdeiros de Deus, a viverem como verdadeiros filhos de Deus neste mundo. E por isso, o autor sagrado, ele adverte-nos contra a apostasia, contra o abandono da fé. Por que ele nos adverte a isso? Ele nos adverte a não voltarmos a depositar a nossa fé em coisas mortas. Ou seja, a não depositar a fé em nós mesmos, ou em outro qualquer que não seja Cristo Jesus. Ele também nos adverte a não permitirmos que as doutrinas cristãs sejam praticadas apenas por obrigação, sem levar em conta e sem basear esta atitude ou estas práticas doutrinárias na graça de Cristo Jesus. Não fazer por obrigação, mas fazer porque Deus nos ama e, sentindo este amor, sendo constrangidos a realizar e a vivenciar a doutrina cristã. Ele nos adverte a não retornarmos, a deixarmos dominar pelo pecado. Essas práticas, elas favorecem a apostasia, favorecem o abandono da fé. Quando nós olhamos para as práticas cristãs e depositamos a nossa fé apenas em nós mesmos, desviando a nossa fé de Cristo Jesus, temos a tendência, estamos fadados a apostatar da fé, a abandonar a fé. A apostasia ou o abandono da fé sempre foi um produto satânico campeão de vendas neste mundo. Prestem bem atenção, a apostasia, o abandono da fé sempre foi um produto satânico campeão de vendas neste mundo. Por que campeão de vendas? Porque aqueles que adquirem a apostasia ou abandonam a fé, acham que ainda têm fé. Só que a fé que eles dizem ter, ou aqueles que apostatam dizem ter, é uma fé restrita ao seu interior, restrita ao seu interior. Ela é subjetiva, ela é estritamente passiva, ela é não ativa ou inativa. Então pensa-se, eu tenho fé, mas essa fé não é uma fé prática, não é uma fé ativa, é uma fé apenas subjetiva. E conforme o apóstolo Tiago nos apresenta, nos fala, que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé simplesmente ou restritamente, estritamente, melhor dizendo, subjetiva, é uma fé morta. Uma fé passiva, estritamente passiva, é uma fé morta. Uma fé inativa, que não tem atividade, que não leva-nos a fazer alguma coisa, a fazer para a glória de Deus, é uma fé morta.
Por isso o autor sagrado do livro de Hebreus, ele espera de nós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então, ele fala, espero de vós coisas melhores. O que seriam essas coisas melhores? O que seria isso? Pensando e olhando para o texto, nós podemos entender que o autor bíblico ele espera de nós um aprofundamento nos rudimentos da doutrina cristã. Ele espera de nós um aprofundamento, que não fiquemos na superfície do conhecimento bíblico ou da doutrina cristã, mas ele espera que nós nos aprofundemos. E ele espera isso para quê? Para que venhamos a crescer e a desenvolver uma vida cristã madura. Deixemos a fase da infantilidade cristã e sejamos, ou abracemos de uma vez por todas, ou entremos de uma vez por todas na fase adulta do cristianismo. E o que seria a fase adulta do cristianismo? Assumir as responsabilidades, os deveres, as obrigações, o compromisso, o comprometimento de ser realmente representante de Cristo onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, precisamos ser representantes. Somos chamados por Cristo para ser seu representante na face desta terra. E só conseguiremos, amados, se nos aprofundarmos nas doutrinas cristãs e mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O autor bíblico também espera que venhamos a interpretar corretamente os ensinamentos bíblicos e abandonemos de vez a volatilidade da fé. O que isso significa? Ou, em outras palavras, ele espera que nós interpretemos corretamente os ensinamentos bíblicos. O que ele estava escrevendo, ele esperava que os seus leitores da sua época e nós hoje interpretemos corretamente. E não só interpretar, mas colocar em prática, vivenciar a doutrina ou ensinamento bíblico na sua integralidade. Não em parte, mas na sua inteireza, na sua integralidade. Ele esperava também que a fé que verbalizamos ter se torne real, através das atitudes, através dos nossos compromissos, através da nossa vida neste mundo. Isso porque, amados, e principalmente nos dias de hoje, não falo nos dias de hoje em virtude da pandemia, mas nos últimos tempos, nós temos visto pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, mas não vivem como verdadeiros herdeiros de Deus nesta terra. Não vivem como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por que não vivem? Uns por ignorância, ignorarem as doutrinas, os ensinamentos bíblicos e cristãos. Então eles têm uma superficialidade no conhecimento. Outros se aprofundam um pouco mais, conhecem, mas não praticam. Então é importante o aprofundamento, é importante o conhecimento, mas importante também a prática da fé cristã. E é isso que o autor bíblico fala sobre coisas melhores. Coisas melhores. O que seriam essas coisas melhores? O aprofundamento e a prática da fé, o amadurecimento da vida cristã. Paulo também fala sobre isso, dizendo que já era tempo daqueles para quais ele estava escrevendo deixarem de se alimentar com leite maternal para comerem comida sólida. Muitos de nós estamos precisando largar o leite espiritual para comer a comida sólida, a comida espiritual sólida, que nos dará uma maior sustância, um maior amadurecimento espiritual na presença de Deus e neste mundo. O autor bíblico também espera coisas que acompanham a salvação. No verso 9, coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O que acompanha a salvação? Primeiramente, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, há uma transformação na nossa mente. Há uma transformação da mente. Paulo, falando sobre isso, lá em Romanos capítulo 12,
ele fala que essa transformação é a não conformidade com o mundo, e sim o deixar-se transformar pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero ressaltar com os irmãos esta palavra usada por Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, experimentar a vontade de Deus. A nossa mente, quando aceitamos a Cristo Jesus, ela é transformada, não só para entender, conhecer a vontade de Deus, mas para fazer da vontade de Deus uma experiência de vida. Passamos a ter uma experiência de vida. Quando aceitamos a Cristo Jesus, não só conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, mas passamos a experimentar. Na vida do servo de Deus, a vontade de Deus é uma experiência de vida. Não é só um ouvir falar, é uma experiência de vida. Em outras palavras, o que isso significa? Quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não olhamos mais esse mundo com os olhos nus e humanos. Passamos a enxergar o mundo, passamos a enxergar a nossa vida, passamos a enxergar tudo o que acontece em nosso viver e ao nosso redor com os olhos de Cristo Jesus. E não é só com os olhos de Cristo Jesus, mas a nossa mente, ela passa a pensar de acordo com a mente de Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo Jesus. Isso significa dizer que as nossas decisões são norteadas pela vontade de Deus, pela ação de Deus em nossa vida. Isso é interessante, irmãos, porque passamos por uma situação hoje, agora estou referindo-me a essa situação pandêmica, difícil. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, os irmãos como crentes em Cristo Jesus, como herdeiros de Deus, como filhos de Deus nesta terra, com o compromisso de revelar Cristo, ser aquela testemunha de Cristo Jesus, como o irmão ou a irmã tem visto esta situação, como os irmãos têm enxergado, ou a irmã tem enxergado esta situação, qual a sua opinião a respeito desta situação pandêmica? E vamos um pouquinho mais além. O que tem regido os seus pensamentos, o que tem norteado diante desta pandemia, o que tem norteado os teus pensamentos, o que tem norteado os teus sentimentos, o que tem norteado as tuas ações e reações? Você sendo filho de Deus, representante de Cristo Jesus nesta terra, o que tem norteado as tuas ações, pensamentos e sentimentos? O autor bíblico esperava que você enxergue, ou que eles enxergassem, que nós enxerguemos toda e qualquer situação com os olhos de Cristo Jesus. E não só venhamos a conhecer a vontade de Deus, mas venhamos principalmente vivenciá-la, independentemente da circunstância a qual nós nos encontramos. Essa era a esperança, o desejo do autor bíblico. Por isso, ele fala contra a apostasia, contra o abandono de fé, em todos os momentos da nossa vida, não só no momento em que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos depositar a fé em Cristo, como em todos os momentos, devemos vivenciar esta fé que dizemos ter em Cristo Jesus. Outra coisa que acompanha a salvação, que nós podemos citar, olhando para o texto, é a submissão ao Espírito Santo. Submissão ao Espírito Santo. Outra referência também do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 13 em diante, ele fala que dá graças a Deus, porque Deus elegeu aqueles seus ouvintes, ou seja, os crentes da sua carta aos 2 Tessalonicenses, tinha elegidos eles para a salvação, em santificação no Espírito e a fé na verdade. Por que Paulo dá graças a Deus por eles terem sido eleitos para a salvação
para a santificação do Espírito Santo, para o exercício da fé na verdade. É simples, amados, porque fica evidente que a salvação, a santificação e o exercício da fé na verdade, o exercício da fé na verdade é algo que está além do ser humano, está além do ser humano. E eu vou tentar, de certa forma, exemplificar e explicar aos irmãos. Quando nascemos como seres humanos, Deus nos concede a fé em nosso coração. E como é difícil chegarmos à conclusão de depositar essa fé que Deus colocou em nosso coração no próprio Senhor, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Alguns levam anos, outros levam a vida inteira e não conseguem depositar a fé em Cristo Jesus. Isso por quê? Porque é só pela graça de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim ele deposita a sua fé em Cristo Jesus. A salvação, a santificação, o depósito da fé, o exercício da fé, na verdade, e eu fico vendo, amados, nesse tempo de pandemia, quantas mentiras, quantas informações equivocadas, ninguém sabe o que fazer na verdade, como depositar a fé na verdade. Se há tantas mentiras, tantas inverdades, não, é só pelo Espírito Santo mesmo. Por isso que é um empreendimento elevado demais para o ser humano. E realizar a vontade de Deus, ser salvo, viver uma vida de santificação, depositar sua fé na verdade. Tudo procede pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. A santificação, ela é um processo operado pelo Espírito Santo que inicia na salvação e é concluído na glorificação. É o Espírito Santo que nos guia até a salvação, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Graça de Deus. É através do Espírito Santo que nós evoluímos nesse processo de santificação. E essa evolução está condicionada à nossa fé e obediência, a fé obediente e a nossa submissão integral ao Espírito Santo. Quanto mais submissos ao Espírito Santo, mais iremos evoluir no processo de santificação. O Espírito Santo, pela graça de Deus, ele opera a salvação, opera a santificação, o processo de santificação. Nós evoluímos nesse processo de santificação e ele opera esta santificação física e metafisicamente. O Espírito Santo opera a santificação física e opera também a santificação metafisicamente. O que seria a operação do Espírito Santo na santificação fisicamente? Esta operação do Espírito Santo, ela conta com a cooperação do crente em Cristo Jesus. Ou seja, a santificação física operada pelo Espírito Santo requer uma reação positiva do crente. O que seria esta reação positiva nossa? Seria através da utilização dos meios de desenvolvimento espiritual. Uma outra pergunta: o que seriam os meios de desenvolvimento espiritual? Amados, seria o maná do Senhor. Os irmãos lembram do maná? Dado pelo Senhor ao povo de Israel no deserto. Todos os dias, Deus mandava o maná para que aquele povo pudesse ser alimentado. E Deus hoje nos dá o maná, alguns manários, né? Para que possamos desenvolver, cooperar com o Espírito Santo nesse processo de santificação, nesse processo de aproximação na presença do Senhor. Quais são eles? Primeiro, as Escrituras Sagradas. Temos em nossas mãos a palavra do Senhor. Precisamos debruçar-nos sobre ela, ler, estudar e principalmente praticar.
Outro maná é a vida eclesiástica, a vida em envolvimento com a igreja local, com o corpo de Cristo Jesus. Este relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo Jesus, coopera para o nosso crescimento na santificação, o crescimento espiritual. Utilizando-se, pelo menos destes dois meios de desenvolvimento espiritual, podemos cooperar com o Espírito Santo no nosso progresso na santificação. Leitura, estudo, dedicação à memorização da palavra de Deus e principalmente a sua prática, bem como o envolvimento com a igreja no sentido de servir ao Senhor, servir aos santos, edificar a igreja, adorar, evangelizar. Então, são meios que Deus nos concede como maná para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas o Espírito Santo também age para a nossa santificação metafisicamente. Quando eu falo metafisicamente, estou falando além do físico. Além do físico. E como é isso? É quando o Espírito Santo age diretamente no nosso espírito, diretamente no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. É algo realmente sobrenatural. Sobrenatural. E eu não tenho preocupação de falar sobre isso, porque estou falando àqueles que creem no sobrenatural de Deus. Mas para que fique um pouco mais claro, eu quero citar alguns textos bíblicos para que os irmãos possam entender esta ação do Espírito Santo diretamente, de forma metafísica, além do físico, na nossa vida, para o nosso progresso espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Mateus 4, verso 1. Jesus, após ser batizado, então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nesse texto, mas quem conduziu Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Mas o Espírito Santo não nos guia no processo de santificação? Sim. Então ele levou Jesus ao deserto para ser tentado. Se os irmãos acharem esse texto difícil, estranho, vejam esse outro, Atos capítulo 8, verso 29. Atos 8, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe estava em Samaria pregando o Evangelho, segundo o texto bíblico de Atos, fazendo uma boa campanha, um bom ministério. O ministério estava crescendo, pessoas estavam sendo convertidas, e o anjo do Senhor o leva para a estrada para fora de Samaria. Eu não me recordo o nome, me fugiu. Para longe de Samaria. E ali o Espírito Santo diz: se aproxima-se deste carro, desta carruagem, e para falar a esta pessoa, aproxima-te deste carro. O Espírito Santo não tinha ninguém falando a ele. Outro texto bíblico também interessante é Atos 16, versos 6 e 7. Atos 16, versos 6 e 7. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo tira Filipe de uma região próspera para o Evangelho, leva-o para longe para pregar apenas a uma pessoa. O Espírito Santo impede Paulo de pregar a palavra de Deus na Ásia e não permitiu que ele entrasse em Bitínia. Eu creio que isso deixa, de certa forma, apesar da complicação do texto, deixa claro aos irmãos que o Espírito Santo age metafisicamente. Quando ele nos dirige a uma ação ou uma inação, falando-nos diretamente ao nosso ouvido e ao nosso coração. Todo crente, todo aquele que crê em Cristo Jesus, pode ter essa experiência de ouvir
sentir o Espírito Santo em sua vida, guiando-o, fazendo tomar decisões ou agir ou não agir de acordo com a vontade de Deus. O que é necessário? É necessário ter a sensibilidade e a disposição, a disponibilidade de agir, de fazer, de submeter-se ao Espírito Santo. Talvez fique mais claro, irmãos, quando os irmãos lembrarem de como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Quem convenceu? Quem falou sobre o juízo de Deus? Quem lhe dá o ânimo e a disposição de viver de acordo com a vontade de Deus, senão o Espírito Santo? Ele fala de forma bem clara aos nossos ouvidos. E o desejo do autor sagrado, trazendo-nos isso à memória, ele esperava que venhamos a nos submeter cada vez mais ao Espírito Santo. Não recusando, não recuando, mas sim avançando para a honra e glória do Senhor, por mais escabroso ou por mais ininteligível que seja, por mais difícil que seja entender. Senhor, mas eu não estou vendo, não consigo entender por que me tirar daqui para levar para lá, ou por que fazer isso. Mas, tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, devemos obedecê-lo para a glória e honra do nosso Deus. Mas isso requer, irmãos, conhecimento bíblico, disponibilidade, desenvolvimento espiritual. Concluindo, o autor bíblico deixa bem claro que a vida como herdeiros de Deus neste mundo não é fácil, mas ela é possível pela graça do Senhor. E quando eu falo que ela é possível pela graça do Senhor, querendo enfatizar isso, é que não depende dos nossos esforços, não depende das nossas forças, não depende da nossa capacidade. Nós devemos depender única e exclusivamente da graça do Senhor, afastando-nos o máximo possível da apostasia, do abandono da fé ou do desânimo do exercício da fé em Cristo Jesus. Como fazer isso? Abandonando a infantilidade cristã, nos aprofundando, nos exercitando. É importante exercitar a mente, a alma, o espírito, e exercitamos alimentando-nos da palavra do Senhor, sendo igreja, trabalhando, servindo, unindo-nos ao corpo de Cristo Jesus, abandonando a conformidade com este mundo, amadurecendo mais a nossa fé, robustecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E por fim, ser totalmente submisso ao Espírito Santo. Essas são as três, pelo menos no mínimo, em que vejo esses três passos nesse texto bíblico. E o autor bíblico, ele conclui essa perícope, esse pedaço do texto bíblico, dizendo que Deus não é injusto. Ele fala de forma bem clara no verso 10, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso amor que para com o seu nome mostraste. Deus não é injusto. Ele já tem nos recompensado e nos recompensará além daquilo que nós podemos imaginar, amados. Basta que nós nos esforcemos, nos entreguemos de corpo, alma e espírito ao nosso Deus, confiando plenamente e submetendo-nos plenamente à orientação, ao guia que é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe assim fazer, tendo certeza de que Deus não é injusto. Às vezes ficamos a esperar, a olhar para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão mais próximos de nós e não somos reconhecidos. Pelo contrário, algumas vezes somos injustiçados, tentando fazer o bem, somos injustiçados. Mas Deus não é injusto. E tudo quanto fazemos ou deixamos de fazer, que seja
para a honra e glória do Senhor. Não para os olhos humanos, mas para a honra e glória do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse belíssimo hino 381, a